quanto que você consegue receber de salário aqui no Japão na área de tecnologia, informação, programação, ciência da computação, enfim. Se você é um desenvolvedor de software, programador, trabalha com tecnologia da informação no Brasil e está pensando em se mudar para o Japão para alavancar sua carreira, talvez você esteja se perguntando, vale a pena se mudar para outro lado do mundo, uma cultura totalmente diferente da nossa, ter que aprender uma língua, aí o japonês, que não é fácil. Vale a pena ou não? Quanto que a gente consegue ganhar sendo um sênior programador aqui no Japão, por exemplo? Então, todo ano, um site chamado Tokyo Dev, ele solta aí uma pesquisa entre os programadores e profissionais aqui da área da tecnologia de informação do Japão. E ele é uma pesquisa bem minuciosa, ela tem bastante detalhes interessantes que vão responder muitas das perguntas que eu recebo diariamente aqui no canal. Qual que é o salário médio de acordo com o nível de experiência, a quantidade de trabalho remoto versus trabalho presencial. Então tudo isso faz com que a gente entenda que lugar o Japão está situado no mercado global de empregos na área de tecnologia de informação. Então eu vou deixar o link da pesquisa aqui na descrição, se você tiver interesse de fazer sua própria análise aí e brincar com ela, fique à vontade. Então a gente começa aqui, a página introdutória ela é bem boa, que ela resume já várias informações. Então, por exemplo, a gente já consegue ver que a mediana do salário é de 8,5 milhões de ienes. Então isso aí retira aquele argumento que muita gente diz que o Japão não paga bem. O que é mentira, 8,5 milhões de ienes já é bem acima da média salarial do japonês aqui, que é em torno de 4,5 a 5 milhões de ienes por ano. Então 94% dos representantes aqui dessa pesquisa dizem que estão confortáveis em usar inglês, mas apenas 40% japonês. E que na verdade a sua habilidade com o japonês teve pouca relação com o seu salário. O que isso quer dizer que, na verdade, o japonês ele é apenas uma porta de entrada. O entrevistador ele vai ter que saber se você consegue entender os seus pares ali, se você consegue entender as demandas e se você consegue meio que ler o ambiente, né? Em japonês fala kuki ou yomu, que é como se fosse você entender ali as nuances sociais. Se você é N3 ou N1 Super Kanji Master, não tem muita diferença no seu salário. Então, sabendo o básico, sabendo ali fazer as demandas da empresa, conseguir conversar com o chefe, com o cliente, com seus parceiros de trabalho, tá de boa, né? Comentar ali o que você fez no código, deixar o código comentado, por exemplo, enfim. Outra parte interessante, já um spoiler, que a gente vai ir mais a fundo no vídeo, é que a área da indústria de games é a que menos paga. E é aquela que mais precisa de japonês. Que faz um pouco de sentido, já que a área de gaming aqui ela tem um mercado doméstico muito forte. Outro ponto interessante dessa introdução aqui é que eles reportaram 70% de satisfação no equilíbrio da vida e trabalho, do work-life balance. Então, 70% ali falou que é bem de boa o trabalho, não tem muito overtime, né, hora extra, e que trabalhou ali essas 40 horas semanais. Então, essa ideia aí que o Japão é um lugar onde a galera se mata de trabalhar, pelo menos na área de tecnologia de informação e programação, não é verdade. Baseado na realidade dos estrangeiros que responderam essa pesquisa. E acho que no mundo inteiro, as empresas estão mudando de volta para o escritório. Então, em 2023, quando eles fizeram essa pesquisa uma vez também, deu 43% trabalhava de maneira livre, assim, de poder escolher se gostaria de ir no escritório ou não. Mas esse número caiu, então, para 38% esse ano, fazendo com que aqueles que são obrigados a irem, ou os híbridos, estão com o número subindo. O interessante que eles comentaram aqui é que a galera que recém mudou para o Japão diz que o melhor ponto do Japão é a cultura e a comida. Enquanto aqueles que já estão aqui há muito tempo falaram que a melhor qualidade do Japão é a sua segurança e a serenidade, a paz. Então, bem diferente aí a percepção de cada residente. Então, a gente pode brincar um pouco aqui com a estatística. Então, se a gente for olhar a demografia, a gente vê que 61% está em Tóquio. Claro, né? Tóquio é o hub financeiro e tecnológico do Japão, mas ainda assim, as outras prefeituras, principalmente aquelas ao redor de Tóquio, ainda tem um número grande de vagas. A galera que mora em Osaka e Kyoto, aqui é a minha região, de Kansai, com certeza tem mais dificuldade em achar trabalho. Mas não quer dizer que é impossível. O total de remuneração que cada prefeitura tem, a gente vê que a média não muda muito. Ainda se mantém ali nos 8,5 milhões a 9,5 milhões. Claro que em Tóquio, pode ser que os outliers, a galera fora da curva, seja um pouco maior do que outras prefeituras. Por exemplo, em Kyoto aqui, o 90% mais alto do salário foi 11,3 milhões, enquanto em Tóquio já foi 20,5 milhões. Então vou convidar mais uma vez para você clicar aqui no link da descrição e brincar aí com a demografia. O site está em inglês, mas se você usar um tradutor automático aí, para traduzir para o português, por exemplo, com certeza é tranquilo de usar. Então, o interessante é que 370 pessoas disseram que foram contratadas de fora do Japão, enquanto apenas 19%, ou 142 correspondentes ali, foram contratados como estudante. Então, eu imagino que essa galera que ganha bem, que foi contratada de fora, realmente eles se destacaram no processo ali
da entrevista e tal. Mas o com maior salário da categoria de onde que eles foram contratados, de fora ou dentro do Japão, e dependendo do tipo de visto, os que mais ganham são aqueles que foram transferidos de alguma empresa no exterior para o Japão. Então, claro, né, se o cara está disposto a te mandar para o Japão, ele está disposto a te pagar um salário maior. 50% dessa entrevista eles possuem o visto de engenheiro, que é o visto mais fácil de você conseguir, basta ter o bacharelado e as habilidades suficientes. 19% desses entrevistados são dos Estados Unidos, e eu me surpreendi que a França foi o segundo maior. E aparentemente 17 brasileiros foram entrevistados nessa versão aqui de 2024. Quando a gente separa a nacionalidade, né, o país em relação ao total do salário, a gente vê que todos seguem uma média, então não tem discriminação quase nenhuma ali. Mas só tem um cara do Canadá que ganha 28 milhões. Então, caraca, já no Brasil, infelizmente, o que ganha mais do Brasil é apenas 11 milhões. Então, estamos fracos aí nesse ano dessa edição. Mas todos ali seguem a média de 8,5 milhões ali, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos. Os caras falam que os vietnamitas estão bem melhor que os brasileiros aqui no Japão, é verdade. Eu tenho um vietnamita que está ganhando 23,5 milhões. Em relação à idade, muitos me perguntam se vale a pena vir para o Japão depois dos 30 anos, 35 anos. 53% das pessoas que responderam essa entrevista aqui são de 30 a 39 anos e 16% de 40 a 49. E se a gente vê o quanto eles ganham, a galera aqui da faixa de 40 a 49 anos ganha em média 11 milhões de ienes, e tem um cara ali que ganha 22,4 milhões. Então, vale sim muito a pena. Não tem nada a ver com a questão da idade, apenas se tem oportunidade para você aqui no Japão, se você consegue alavancar sua carreira aqui. Talvez chegar aqui com 40 anos no Japão, sendo um júnior, seria um trabalho um pouco mais difícil. Mas não é impossível, né? Por que não você? Então, nunca desista aí dos seus sonhos. Motivacional. A distribuição maior por ano de experiência foi de 4 a 6 anos, 22%. E curioso que a galera que tem 10 a 12 anos de experiência, tem um cara ali que ganha 24 milhões, e a média chega a 11 milhões de ienes. Então, mais uma vez aqui, desmentindo que não dá para ganhar bem no Japão, né? Já até me amaldiçoaram aqui nos comentários, falando que eu nunca ia ganhar bem, que o salário aqui não vale a pena, enfim. Mas, né, na minha opinião e na área da estatística, eu acho que é possível sim ganhar muito bem aqui no Japão e ter uma vida muito boa. Em relação agora ao tipo de emprego, 71% da galera trabalha em empresa japonesa, que deu aí 500 pessoas respondendo, sendo que apenas 42 delas trabalham para uma empresa internacional, multinacional. E a maioria trabalha no SaaS ali, no software como serviço. RH, né, relações humanas, tá ganhando aí em média 18,5 milhões. Gerente de projeto, etc. Faz sentido. Então eu fiquei de cara também que o cara do RH aqui chega a ganhar quase 30 milhões de ienes. Também há separação pelo tipo de emprego, se você é front-end, back-end, engenheiro de cloud infrastructure, né, nuvem, se você é cientista de dados, etc. Mais uma vez, e o mais bem pago aqui foi então o executivo sênior, que teve uma média de 15 milhões de ienes, deve ser aquele cara lá do Canadá. Em relação à língua usada no ambiente de trabalho, ficou meio misturado, assim, a galera fala que é uma mistura entre japonês e inglês, ou a maioria das vezes não é em japonês, né, em outro idioma. Então, quando a gente fala que o japonês é necessário, ele é uma porta de entrada, porque realmente vai ser uma mistura, vai ter momentos que vai ser só em inglês. Apenas 13% dessa galera toda respondeu que não usa nada de japonês no trabalho. Mas também a galera que fala, é tudo em japonês, aí é só 7%. Dá pra ver que é preciso japonês. Independente se é pouquinho ou muito, ele é necessário. O seu nível de japonês, ele não muda muito, né? Não tem correlação ali o quanto você vai ganhar mais ou não. Mas, com certeza, você falar japonês, ele vai te abrir um leque de oportunidades. Você não vai ficar refém só dos empregos que falam totalmente inglês. Obviamente, a escolha mais inteligente a se fazer é aprender japonês no Japão. Outro ponto interessante é a quantidade de horas trabalhadas na semana, já que tem essa ideia, né, de que o Japão é um país que sacrifica todo mundo aí com chicote nas costas, batendo para trabalhar mais de 50 horas na semana. Mas 57% da galera falou que trabalha de 36 a 40 horas. Por incrível que pareça, a galera que trabalha menos ganha mais. Os caras que trabalham 31 a 35 horas têm a média salarial aí de 12,5 milhões de ienes. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês a entrarem no link da descrição, dar uma brincada ali em todos os tipos de sessões. Eles até separam se vale a pena, quais tipos de benefícios são mais importantes para cada pessoa, enfim. Então, vamos para a área que acho que a galera tá mais alucinada aí para saber, e me perguntam quase todo dia no Instagram e na assessoria, qual tipo de tecnologia vale a pena se dedicar a estudar e desenvolver para mudar para o Japão e conseguir um bom emprego que pague bem aqui. 44% da galera que trabalha aqui usa JavaScript, 41% usa Python e aí com menos porcentagem é o C++, e aí vai subindo aí Swift, Rust, C,
PHP, enfim. Já em relação à distribuição salarial para cada tecnologia, a gente vê que Kotlin e Rust estão em primeiro, Python mantém a posição ali de quarto, C++, apesar de pouca gente trabalhar com ele aqui no Japão, o pagamento é bem alto, e tem bastante outlier ali, a galera do 90% tá ganhando bem, 22,5 milhões. E o PHP, coitado, lá embaixo, sofrendo, média salarial baixa, perspectiva futura aí bem baixa também. Em relação aos frameworks, o React e o Next.js estão no topo, Docker tá no topo, e o AWS também na infraestrutura de nuvem. Então, interessante essa pesquisa aqui, que você pode ir mudando as correlações, por exemplo, nível de habilidade com proficiência, nível de japonês com tecnologia, etc, e ir vendo como é que está a distribuição de salário. Aí a questão de satisfação, 3% disseram que são muito infelizes aqui e 47% estão felizes. Então, aparentemente, o Japão é um bom lugar para se trabalhar como programador. Então, acho que é isso, um videozinho para discutir um pouco os salários, mostrar para vocês quanto é que ganha, em média, um desenvolvedor aqui no Japão, seja ele um nível muito alto, de sênior aí ganhando mais de 20, 30 milhões de ienes, até a galera um pouco mais júnior, que ganha 3 a 4 milhões, e em média aí a galera bem feliz, ganhando 7, 8 milhões de ienes, com uma vida social tranquila, trabalhando remotamente, mantendo aí as 30, 40 horas semanais. Então, acho que desmitificou bastante vários preconceitos ou falsas verdades dissipadas aí na comunidade do YouTube, e você pode tomar a sua própria decisão de ir olhar a entrevista aqui na descrição. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Participe da nossa comunidade do Discord, lá nós somos uma comunidade que todos temos o mesmo objetivo, que é se aprimorar a ponto de ter uma boa vida e qualidade no Japão. Então, estudando japonês, discutindo questão de bolsa Mac, escola de língua japonesa. Se você pretende vir para o Japão estudar japonês, acesse nossa assessoria aqui embaixo. E é isso, deixa um comentário, vamos ativar aí uma discussão bem legal nos comentários a respeito de todas as estatísticas que vocês mesmos decidiram olhar e montar a sua teoria aí. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Abração. Fiquem com Deus, até mais, falou!